tradução e edificação. O texto que eu quero se ater com os irmãos hoje é o de Bereshit. Bereshit, capítulo 32, o versículo 10 em diante. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando eu atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, Hatzilene, na rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim quanto as mães e as crianças. Então, o Yaakov orou, né? Ele começa a oração dele, lá no versículo 9, ele orou dizendo: ó Elohim de meu pai Abraham e de meu pai Yitzhak, ó Senhor que me disseste, volta para a tua terra e para os teus parentes, e o farei prosperar. É interessante, já falei com os irmãos aqui, tem muita lição para nós. Eu quero me ater aqui com os irmãos as lições de uma maneira rápida, porque o nosso tempo urge. O Yaakov, ele teve uma direção que tanto Abraham quanto Yitzhak não tiveram, que é de voltar para a terra dos parentes dele. Então, a direção para Abraham foi o quê? Saia da terra dos seus parentes. E Yaakov teve uma direção diferente: volta para a terra dos seus parentes, eu vou fazer você prosperar lá e depois eu vou trazer você de volta, porque o Eterno falou isso para ele também na saída dele, quando ele estava em Betel, né? Ele que deu nome a este lugar. Na saída dele para a terra que ele estava indo, para a casa de Labã, onde ele conheceria ali suas esposas, na verdade, ele teve uma direção clara. O Eterno falou: olha, você vai para o lugar que você tem que ir, e eu vou te trazer de volta para esta terra, a terra que você vai herdar. Eu vou trazer você de volta. Eu vou trazer você de volta. Então ele teve uma direção muito clara do que fazer, uma direção que era para ele, nos mostrando que o Eterno vai ter direções diferentes para pessoas diferentes, não é? Isso você pode ler em Bereshit, capítulo 28, versículo 11, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já tinha se posto. O versículo 12, sonhou, e eis uma escada, ele teve aquela visão da escada. E versículo 13, eis que Hashem estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor de Abraham, o Elohim de Abraham e de Yitzhak. Esta terra que você está deitado eu vou dar para você e para a sua descendência, e a sua descendência será como pó da terra, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Estou resumindo. Versículo 15, eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que eu tenho te falado. Aleluia. Então o Eterno deixou muito claro: Yaakov, vai, você tem que ir, e fica tranquilo que eu vou trazer você de volta. E quando Yaakov voltou, 4 capítulos depois, né? 4 capítulos depois, Yaakov volta para a terra que ele tinha saído, a terra de Canaã, ali, e ele orou. Ele orou dizendo: Elohim de meu pai Abraham e de meu pai Yitzhak, ó que Elohim, Hashem que me disseste, volta para a sua terra, para os seus parentes, e eu farei prosperar. Eu não sou digno de toda a bondade e lealdade que me trataste. E aí entra a canção, Katonte mikol ha'chassadim mikol ha'emet. Toda a misericórdia, toda a verdade que o Senhor tem me tratado. Quando eu atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora eu venho em 2 caravanas. Por que ele disse isso? Porque haviam 2 grupos de pessoas, e ele pensou: olha, se o meu irmão vier para me matar, para lutar contra mim, pelo menos um dos grupos será poupado. Eu não perderei todas as pessoas, não é? E ele pediu ao Eterno: livra-me, eu te rogo, das mãos do meu irmão Esaú. Ele confiou no Eterno. Ele confiou, porque logo no versículo 12 ele disse: pois tu me prometeste, né? Ele vai citar, lembra que eu li com os irmãos? Ele vai citar: esteja certo de que eu o farei prosperar, e farei seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, de que não se pode contar. E então ele confiou na Hashem. E eu quero falar um pouco sobre isso, sobre confiança. Meu irmão, minha irmã, nós hoje somos guardados, nós hoje somos salvos, redimidos por meio da nossa confiança. O Eterno, ele escolheu que as pessoas fossem justificadas por meio do Mashiach, não é? Através da confiança. Sem confiança, o Mashiach, para as pessoas que não confiam, foi em vão a morte dele. A morte e ressurreição do Mashiach Yeshua não tem efeito sobre aqueles que não confiam.
Ele morreu por todos aqueles que confiam. A morte dele só tem eficácia nas nossas vidas se nós confiamos. Se nós não confiamos, a morte dele, ela não vai ter poder de nos purificar e de nos redimir. Porque por meio da confiança nós obedecemos. Porque se eu desconfio, se eu não confio que o Eterno sabe o que faz, ele sabe o que eu mando eu fazer, eu não vou obedecê-lo por não confiar nele. Por não confiar, por não acreditar que ao obedecê-lo eu seria uma pessoa melhor, uma pessoa maior, uma pessoa mais agradável, no sentido de que eu poderia agradar a minha família, eu poderei fazê-los bem. Eu só posso fazer bem se eu confiar que o Eterno está certo nas instruções. Do contrário, eu vou continuar fazendo o que eu quero e o meu desejo não vai cumprir nenhum bem nesta terra. Então a santidade, ela vem por meio da confiança, a vida de Emuná e os milagres, ela vem por meio da confiança. Se nós não confiamos, nós não somos justificados. Portanto, a salvação, ela vem pela fé, ou seja, a confiança, Emuná. E aí você entende o que Shaul tanto tratou em suas cartas, sobre a questão da salvação. As pessoas pensam, olha, mas eu posso fazer o que eu quiser, eu vou ser salvo. Não, é porque se você não confia no Senhor, você não vai obedecê-lo por desconfiar. Sabe, um dos desafios de nós como pais é conquistar, é mostrar aos nossos filhos que nós somos confiáveis, é conquistar a confiança dos nossos filhos, porque aí mesmo quando nós não estamos perto, por confiarem em nós, eles vão obedecer. Então, Paulo, em Efésios, ele vai escrever o seguinte, Shaul, capítulo 2, versículo 8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da emuná. Então, primeiro ele coloca, olha, vocês são salvos pela graça, por meio da emuná, ou seja, nem a graça, nem a misericórdia, o favor imerecível que nós temos, pode ser alcançada sem emuná. Até a misericórdia, para você recebê-la, você tem de confiar, porque se você desconfia de alguém, você não vai receber misericórdia, você vai morder a pessoa. Estou usando esse paralelo de morder, porque eu lembrei de um vídeo muito bonito, né? De um cachorro que foi achado em uma situação. Tem mais de um desses vídeos, né? De animais que sofreram maus tratos. E esses animais não confiam mais no ser humano, porque eles foram muito maltratados. E aí quando as pessoas chegam para resgatá-los, o que eles fazem? Eles não querem ser resgatados, eles não querem ser salvos, eles vão morder, eles vão atacar. Às vezes as pessoas têm que encurralar aquele animal, prender ele, depois cuidar e aí conquistar a confiança daquele animal para poder resgatá-lo. E só que conosco o Eterno não vai nos forçar a isso. Então até mesmo a graça que tanto nós falamos e tanto ouvimos, esta graça só pode ser alcançada por meio da emuná, da confiança. Consegue entender o quanto é importante a confiança? O quanto é importante que você confie no Senhor? Porque ele é rico em misericordiosa, em misericórdia. Ele é rico em misericórdia. Ele deseja nos salvar. Agora, você precisa confiar nele. Porque se eu não confio, eu não vou fazer o que o Senhor deseja. Irmãos, não se iluda. Se você não confiar, você não vai viver o que o Senhor tem para a sua vida, porque você não confia nele. Por não confiar. Por não confiar. Então, eu quero ler um texto com os irmãos, que está em Romanos, capítulo 4, versículo... Vou ler do versículo 16 em diante. Portanto, é pela emuná, é pela confiança, para que seja por graça. Então, primeiro eu confio, depois eu recebo essa misericórdia, a fim de que a promessa seja assegurada a toda a semente, não só a que é da lei, mas também a que vem da emuná, de Abraão. E Paulo está falando o seguinte, olha, antes de Moshe não havia a Torá, as pessoas confiavam ao Senhor e tinham que confiar de uma maneira muito mais intensa, porque não estava nada escrito, era algo que o pai passava para o filho passava para o filho dele, e assim seguia. Versículo 17, como está escrito, eu tenho feito de ti um pai de muitas multidões, diante de Elohim, a quem creu, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são
como se elas fossem. Como que o Senhor vai chamar as coisas que não são como se elas fossem, se você não confia? Para as coisas que não existem virem à existência, eu preciso confiar, do contrário eu não receberei. O Eterno, ele opera na nossa vida à medida que nós confiamos nele. E agora o versículo 18, e o importante aqui. O qual contra a esperança creu em esperança. É interessante, parece contraditório, olha só. Abraão, ele creu contra a esperança, em esperança, para que pudesse se tornar o pai de multidões, conforme lhe fora dito, assim será a tua semente. E não enfraquecendo a emuná, ele não considerou seu próprio corpo praticamente morto, quando já tinha quase 100 anos, nem ainda a morte do ventre de Sara. E aqui eu quero ler o versículo seguinte, vai. E não vacilou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte em emuná, dando glória a Hashem. Então, ele estava plenamente convencido daquela obra que o Senhor ia fazer na vida dele, porque ele confiava. Ele creu contra a esperança. Qual que era a esperança, naturalmente? Qual esperança existia por natureza a ele? De que ele ia morrer sem filhos, pela idade dele, pela situação que ele vivia, pela idade da esposa dele. Mas contra a esperança ele creu. Então, eu chamo os irmãos a uma confiança hoje. É algo que o Senhor tem me ministrado. Eu conclamo a todos nós, vivemos na confiança de que o Senhor é poderoso para fazer coisas que a gente não crê que vai acontecer. O Senhor te chama para algo, você fala, não sou capacitado. Mas se Ele te chamou, confia, não importa o que você acha. Porque Abraão achava que não teria filhos. Sara, quando teve Isaac, e o nome do filho significa riso, ela falou assim, as pessoas que ouvirem o que aconteceu comigo vão rir comigo. Porque as pessoas vão rir comigo. Como eu poderia ter um filho na idade que eu tenho hoje, de 90 anos? Eu estou rindo. E quem ouvir que Sara teve filho vai rir comigo. Então, o que o Senhor faz conosco é para nós darmos risada, é o ponto de darmos risada. Fala, puxa vida, o Senhor foi capaz mesmo de fazer uma coisa dessas comigo. Imagine, irmãos, as coisas que eu já vivi é de coisa de dar risada. Falou, o Senhor me levou para tal lugar, o Senhor fez tal e tal coisa comigo. Podem desacreditar, posso eu mesmo duvidar, será que é isso mesmo? Mas o Senhor é poderoso para fazer mais do que eu imagino. É um exercício de confiança. Eu tenho que confiar nele para que eu leia as escrituras, tenha devocionais diários na minha casa. É confiança. Porque, do contrário, eu vou confiar na minha carne não quer fazer a obra do Senhor. Então eu tenho que confiar, Senhor, o Senhor me chamou para fazer a leitura bíblica, eu vou fazer. O Senhor me chamou para orar, eu vou orar. Você já começou um tempo de oração, um tempo de devocional? Eu lembro que uma vez eu comecei o devocional na minha casa. E não rolava, não virava direito nos primeiros dias. Depois, irmãos, a gente tem que ter hora marcada, porque a gente começa a conversar, começa a falar lá e fala, ó, vamos ter hora aqui, porque senão a gente vai se estender demais, no caso da noite, né? A gente vai ter que dormir logo. Eu comecei um devocional ontem com a minha filha, de leitura das escrituras. Não, lógico, primeiro dia você faz o que? A gente lê. Um pouquinho que eu falei com ela lá, pronto, acabou o devocional, a gente vai iniciar um tempo de oração, a gente ora por ela também. Mas eu sei como é. Primeiro você obedece para depois ver as coisas acontecerem. Escuta o que eu estou te falando. Primeiro você obedece para depois ver as coisas acontecerem. Eu sempre cito o meu testemunho aqui, que primeiro minha mãe buscou por ela para depois ver algo acontecer na minha vida. Primeiro você busca para você, em obediência você confia, sem ver as coisas acontecendo de imediato, mas crendo que você verá as coisas acontecerem no futuro, ou crendo até que não por meio de você, mas por meio de outras vidas você verá as coisas acontecendo no futuro, porque Abraão não viu aquela terra que ele pisou, que ele vagou sendo dele, ele não viu uma multidão de descendentes conquistando aquela terra, mas ele creu. Ele creu no Senhor, isto lhe foi imputado por justiça. Abraão mesmo não viu o nome dele se tornando famoso. O Eterno disse para ele quando o chamou, tornarei grande o seu nome, ou em outras traduções, tornarei o teu nome famoso. Mas muitas gerações depois o nome dele ficou famoso. A promessa de Hashem e a palavra dele vai até além da sua vida, você sabia disso?
Quem sabe, eu fiquei pensando, falei para minha esposa, quem sabe quantas coisas, amor, a gente está fazendo, mas a gente pode ver na vida da Lívia a colheita disso, talvez não na nossa, talvez não para nós. Nós estamos aqui semeando para que as pessoas que estão à nossa volta e nasceram depois de nós possam ir além de nós. Isso Yeshua disse, vocês vão fazer obras maiores do que eu. Yeshua não tomava glória para si. Ainda que ele mereça. A emuná, ela vai passar a barreira do tempo. A emuná, ela passa a barreira do tempo. Você primeiro obedece sem ver, talvez, de imediato. Às vezes a gente vê as coisas imediatamente. Baruch Hashem, quando isso acontece, não é mais fácil. Mas tantas vezes o que o Senhor nos entrega está além do teu tempo ou está além daquele momento que você confiou. Abraão confiou, ainda que ele não visse o filho imediatamente. E às vezes você vai confiar e não vai ver de imediato as coisas acontecendo, mas primeiro se confia para depois se ver o resultado. Primeiro se semeia para depois ver nascer um pequeno broto e se rega para que isto se torne uma árvore e para que algumas pessoas comam posteriormente. Não é? Quantas espécies de árvores a pessoa que planta não vai comer do fruto dela? Me falaram esses dias. Se você se lembra aí, me escreve. Não é? Olha, a pessoa que plantou aquela árvore, ela mesma não vai comer dos frutos. Quem vai comer é os filhos, porque demora para dar o primeiro fruto dessa árvore. E os frutos que ela está comendo, a semente de onde ela tirou, não foi ela que plantou, muito provável foi alguém, o pai ou o avô dela que plantou aquela árvore. E ela está comendo. A pessoa que plantou confiou, eu vou plantar isso aqui, vai nascer, um dia alguém vai comer disso. Eu estou semeando, você está semeando na sua casa, na sua família, no seu casamento, pensando, olha, um dia eu vou comer disso, um dia isto vai brotar. Um dia eu vou me alimentar deste fruto e vai ser doce. Depende, né? O abacate é amargo, mas faz tão bem. Mas a gente coloca um pouco de açúcar ou limão fica bom também. Meus irmãos, a emuná, ela passa a barreira do tempo. Para eu receber graça e misericórdia, tem que ter emuná. Primeiro nós confiamos, depois nós veremos. Yaakov teve que confiar aí para a terra de Lavã. Teve que confiar, teve que sair da terra dele, e depois ele voltou, ele teve que confiar de novo no Senhor. A vida de Yaakov e a vida de todo servo de Hashem é uma vida de confiança. Cara, mas você não tem noção como estão as coisas comigo. Então faça como Shaul Shaliach escreveu sobre Abraão. Ele creu contra a esperança. Vou melhorar o que ele disse. Ele diz assim, não melhorar, né, para a gente entender. Ele creu em esperança contra toda a esperança. Porque todos esperavam que o servo dele fosse o herdeiro dele, ou até mesmo como ele disse, Senhor, que Ishmael viva diante de ti. Olha, que esse menino se converta e seja um bom representante teu nessa terra. Que ele viva diante do Senhor. Queira o Senhor que ele viva diante de ti, viva na tua presença. E o Eterno falou, não vai ser ele. Fica tranquilo, não vai ser ele, vai ser um filho de ti mesmo. E hoje o Senhor nos diz, se você confiar, fica tranquilo, eu sei o que eu estou fazendo pela sua vida. No nome de Yeshua, creia, confie no Senhor. Sem confiança é impossível agradar a Deus. Sem confiança é impossível agradá-lo.